Olha só que interessante o que a gente vai fazer hoje. Vamos pegar 4 textos antigos, sabe, de épocas e estilos bem diferentes, e vamos costurar todos eles para descobrir uma única e poderosa história. É a história de uma comunicação que não para, um diálogo entre o divino e a humanidade, que de alguma forma continua ecoando até hoje. Nossa jornada começa com uma cena de alta tensão, tirada lá do livro de Reis. Tenta imaginar um rei, orgulhoso, machucado, que recebe uma mensagem que ele simplesmente se recusa a ouvir. Dá pra sentir o clima pesado, né? Daí, a gente dá um salto e cai no livro de Atos. O cenário muda da água para o vinho. Aqui, a gente tem mensageiros indo para lugares desconhecidos, não para bater de frente, mas para anunciar algo novo, uma mensagem de esperança, uma notícia que prometia mudar tudo. E para completar esse quadro, a gente mergulha na poesia do Salmo 139. O tom aqui fica bem mais íntimo, mais pessoal. Não é sobre grandes eventos, é sobre uma presença divina que conhece a gente por dentro, na nossa essência mais profunda. Então, peraí. A gente tem um rei teimoso, apóstolos viajando e um poeta pensativo. Como é que essas peças se encaixam? Qual é a grande história que aparece quando a gente ouve essas vozes todas ao mesmo tempo? É exatamente essa a questão que a gente vai desvendar. Ok, vamos mergulhar nisso. Bom, para a gente entender qualquer diálogo, primeiro a gente precisa saber quem está conversando, certo? E a nossa história começa pelo fundamento de tudo, que o Salmo 139 deixa bem claro. A ideia de um Deus que está em todo lugar e que sabe de tudo. Esse é o ponto de partida de toda a conversa. Essa pergunta do poeta é daquelas que já vem com a resposta, né? Não tem para onde ir. Ela consegue capturar de um jeito incrível essa natureza inescapável e, ao mesmo tempo, super íntima dessa presença. Não é uma vigilância, sabe? É um conhecimento completo, uma proximidade total. E o que é realmente fascinante é como o salmista detalha esse conhecimento. Não é algo vago, abstrato. Ele diz que Deus conhece nossos pensamentos antes mesmo de virarem palavras, que Ele acompanha cada passo, cada momento de descanso, desde o comecinho quando a gente foi formado até o nosso último dia. É um conhecimento total, mas ao mesmo tempo muito pessoal. Beleza, com essa base de uma presença que sabe tudo, a história se expande. A conversa deixa de ser algo só interno, silencioso e entra com tudo na arena da história humana. A gente começa a ver como essa palavra divina é dita no mundo real, através de pessoas de carne e osso em eventos que realmente aconteceram. E aqui a gente vê como a mesma voz divina pode se manifestar de jeitos bem diferentes. De um lado, temos Elias em Reis, um profeta sério, com uma mensagem dura de julgamento para um rei que pisou na bola. Do outro, Paulo e Barnabé em Atos, levando uma mensagem de graça, de perdão para todo tipo de gente. A fonte é a mesma, mas a forma de falar muda conforme o contexto, conforme a necessidade. A faísca que começa o incêndio em Reis é um ato de desvio. O rei Acasias, o líder da nação, sofre um acidente e, em vez de se voltar para o Deus de Israel, ele vai procurar resposta em outra divindade. Essa escolha dele provoca uma reação divina imediata e bem severa. Agora, em Atos, o clima é totalmente diferente. É um convite. Paulo e Barnabé chegam numa cidade nova e apresentam uma possibilidade radical, a chance de ser perdoado, de começar de novo, uma oferta para todo mundo, sem distinção. A porta basicamente está aberta para quem quiser entrar. Então, chegamos ao ponto central. Uma palavra foi dita, a mensagem foi entregue. E agora? A história chega no seu momento decisivo, a resposta humana. É aqui que o diálogo se torna uma via de mão dupla, sabe? E uma escolha acaba definindo todo o resto da jornada. E olha só que contraste absurdo que a gente tem aqui. De um lado, a rejeição total. O rei Acasias não só ignora o que ouviu, como parte para cima do mensageiro. Lá em Antioquia, a inveja vira oposição, vira perseguição. Mas do outro lado, a aceitação. Eliseu, que era discípulo de Elias, confia e acaba recebendo uma herança espiritual. E os gentios em Antioquia? Recebem a mensagem com alegria, com fé. As reações não poderiam ser mais opostas. Diante dessa encruzilhada, dessa escolha entre aceitar e rejeitar, como é que você sabe qual caminho seguir? É agora que a gente se volta para o livro de Provérbios. Ele funciona quase como um guia prático que resume essa sabedoria antiga e nos ajuda a entender as consequências de cada uma dessas escolhas. Esse provérbio aqui é a chave que conecta tudo. Ele vai direto na raiz da resposta humana, o coração. Um coração perverso não se dá bem. Uma fala enganosa leva para o buraco.
E isso não é só teoria, a gente acabou de ver isso acontecer na prática, né? A gente viu a desgraça que caiu sobre o rei Acasias e a ruína que os líderes lá de Antioquia causaram para si mesmos. O que está por dentro determina o que acontece por fora e, no fim, o destino de cada um. Provérbios nos dá um retrato bem claro da insensatez. É quase uma sequência de causa e efeito. Começa com uma pessoa que gosta da transgressão, que é alimentada por um coração enganoso, e o resultado final? Tristeza, falta de alegria. É um aviso bem prático que ecoa diretamente as histórias que a gente acabou de ver. Certo, agora vamos juntar todas as pontas. A gente viu a presença que conhece, a palavra que é proclamada, a encruzilhada da resposta humana e a sabedoria que ilumina o caminho. Chegou a hora de amarrar esses fios e enxergar a imagem completa que eles formam. Essa tabela resume a nossa análise de um jeito muito claro. O Salmo 139 mostra a ação divina, uma presença íntima que convida ao reconhecimento. Reis e Atos mostram a proclamação, que nos coloca diante de uma escolha fundamental. E Provérbios oferece a sabedoria que revela o resultado de cada caminho. É um fluxo contínuo, tudo se encaixa. No fim das contas, a grande percepção é esta. Essa conversa nunca para. Ela está sempre fluindo, começando com a realidade de que somos profundamente conhecidos, passando pelas formas como essa verdade chega até nós no mundo e terminando na sabedoria que é oferecida para guiar a nossa participação nesse diálogo. E isso tudo nos leva à pergunta final, uma pergunta que ecoa para além desta análise. Dentro dessa conversa imensa e contínua entre o céu e a terra, a questão que fica no ar, pulsando é: qual vai ser a nossa resposta?